Você? Então, vamos lá. Pessoal, boa tarde, né? Para todo mundo aí. Tarde. Aqui, eu não sei, que na manhã, a Isadora ela acabou falando essa parte da coluna geológica, mas né, não sei aí à noite como que foi, ela chegou a Não, falar para vocês? não. À noite ela não dá Não? aula, não, Não, Matheusão. então... Ah? À noite ela não dá aula, não. Ah, tá. Então, beleza. Então é o seguinte, pessoal. Então, né, o primeiro capítulo aí, então, que a gente vai ver correspondente à frente A2, né, que é coluna geológica e estrutura terrestre. A questão é a seguinte, para a gente começar a falar disso aqui, o que né, a gente tem que pensar? É parte da formação de todo um sistema. E ela começa num processo, né, de você pensar em todo um sistema que foi criado, sistema, né, solar a qual a Terra pertence, de 14,5 bilhões, a Terra tem 4,5 bilhões de processos de evolução. Agora, cada fase de evolução, ela passa por períodos que são predeterminados dentro do que a gente chama da idade geológica, ou dos anos geológicos. Esses anos geológicos, eles são divididos, né, que a gente vai falar aí mais para frente aí, em questão da coluna geológica. Então, são divididos em éons, eras, períodos, que são, né, as faixas menores. Agora é o seguinte, como que o homem tem conhecimento da Terra? Na verdade, o conhecimento da geofísica terrestre, a estrutura interna terrestre, ela ainda é um pouco limitada, né? A gente fala até mesmo que o homem conhece mais do espaço do que ele conhece realmente da Terra. Ele nunca conseguiu, né, promover uma tecnologia, elaborar uma tecnologia que permitisse ele chegar perto realmente do que a gente chama do assoalho, né, submarino ou do assoalho terrestre. Então, é o que eu comentei de manhã para o pessoal. Se você pensar numa casa, o homem ele chegou no máximo até a poeira que está no chão, até que chegar. Então é o seguinte, o que faz que ele tenha um conhecimento são métodos que ele utiliza. Evidências da idade da Terra estão relacionadas com as rochas, né, que formam a crosta. Essa questão aqui, quando você avalia, o que é que permite o homem, né? Permite o homem observação ou direta ou uma observação indireta. Quando você fala dessa questão das observações diretas, né, o que seria essa observação direta? Seria um trabalho de um geólogo, né, aquela análise ali de solo, uma análise da estrutura rochosa, uma sondagem, né, uma tecnologia que ele pode pegar, que seria palpável. Quando você fala dos eventos indiretos ou das observações indiretas, né, o que a gente teria? São as observações que mais permitiram um conhecimento interno. Então, da aquisição do satélite. Então, todas as tecnologias modernas vinculadas, né, ao processo de ultrassom, satélite, permitiu o homem dar essa estrutura aqui, ó, formar essa ideia do que a gente tem em relação à estrutura terrestre, que é esse modelo aqui, ó. Tá? Então, quando você fala que, né, os conhecimentos avançaram, os conhecimentos da geofísica interna, eles avançaram muito nos últimos anos, porque vem com a aquisição dessas novas tecnologias. Então, quando você pega dos modelos, até o material ele divide aí, né? E é interessante a gente avaliar esses modelos num conjunto, porque a Terra ela tem ela sempre vai buscar um processo de equilíbrio. Esse equilíbrio ele está diretamente relacionado ao desprendimento de energia interna. Tá? Então, e lembrem que a Terra também ela é formada por várias camadas, né? Quando você pega a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera, biosfera, antroposfera, tudo tem que estar em equilíbrio. Então, a Terra busca o que a gente chama de princípio da isostasia, para que, por exemplo, um continente fique estável, tem todo um processo sim, que a gente chama de subsidência. Né? O continente ele tem que ficar numa certa estabilidade. Para que ele busque, para que a Terra consiga isso, ela vai desprender energias internas. Então, o fato de um vulcão, um terremoto, é ela buscando essa isostasia dela, esse equilíbrio aí. Então, é o seguinte, a gente tem dois tipos de modelo, né? O material traz aí. A gente tem o que a gente chama do modelo baseado nas propriedades químicas, né? Então, seria o quê? O modelo em que você tem toda a formação dos elementos químicos e, associado a isso aí, você tem um modelo que é baseado no comportamento, que é o quê? As propriedades físicas. Como está comportando a formação desses elementos aqui. Então, a gente tem, né, na primeira aí, a gente tem uma divisão que a gente chama de crosta,
manto e núcleo, quando você fala das propriedades químicas. Quando você fala em relação às camadas definidas por propriedade física, você vai ter aí, né, desde o processo da litosfera, astenosfera, mesosfera, né, e endosfera seria a camada mais interna que composta pelos esses dois núcleos aqui. Agora é o seguinte, esse conhecimento dessas áreas aqui, isso só foi possível com essas novas tecnologias. Até então, o homem ele não tinha muito do que dessas tecnologias. Então, com isso, pôde, né, deu a ele a capacidade, por exemplo, de saber que não era só um núcleo, né, que você tinha o quê? Mais de um núcleo. Deu a ideia de que isso aqui, ó, não é contínuo, você vai ter a presença de áreas que são chamadas de correntes ou, né, células convectivas de magma, que a gente tem descontinuidades. Agora, não entenda essas descontinuidades que vão apresentar aqui, ó, como sendo que uma área que não tem nada. Descontinuidade, na verdade, vai ser uma diferença de densidade. Agora, essa diferença de densidade promove o equilíbrio interno dela. Se você for pensar bem, assim, resumido, é para evitar que a Terra exploda, que ela rompa, né? Ela tem um rompimento total. Agora, a formação e a concentração dos elementos químicos que tem em cada etapa aqui, cada divisão, dá essas diferenças de densidade, permite essa diferença de densidade. Então, é o seguinte, né, para a gente ver aí, né, algumas características relacionadas a esses dois modelos, o que a gente tem aqui? Quando você fala no modelo baseado na química da estrutura interna da Terra. Então, você tem a crosta terrestre, né? Dentro disso aí, você tem uma divisão em crosta o quê? Continental e crosta oceânica. Essas variam conforme densidades, tá? Então, isso aqui tem uma relação da presença de ter rochas mais graníticas ou rochas mais sedimentares, que aí vai determinar uma maior ou menor densidade. Agora, a composição química. Lembrem que o primeiro momento é em relação à composição química. Silício e alumínio, né, a continental. Se você pegar aqui, ó, tá até em negritas iniciais aqui, ó, eles chamavam antigamente, hoje até não usa muito essa denominação, não, tá? Não é muito utilizado, não. É o que a gente chama de cial, tá? E a oceânica, que é o silício e o magnésio. Magnésio em menor grau, tá? Ou seja, em menor concentração, silício em maior concentração. Era o que a gente chamava de cima, tá? Agora, espessura, eu até comentei com o pessoal da manhã, acho que não tem tanta relevância. O que tem de relevância é o seguinte, quando você pega aqui numa crosta de 30 a 40 quilômetros, e a outra de 8 a 10, se você pensar, o homem está longe de conseguir perfurar qualquer coisa dessa aqui. Ó. Se você pega até essa aqui de 8 a 10, o homem até consegue, porque é uma característica que ele tem de que perfurar hoje com tecnologia até 13 mil metros. Então, são 13 quilômetros aí. Agora, o grau geotérmico, ou seja, o aumento de temperatura, não permite que ele chegue nisso aí. Então, a gente até fala muito, né? O planeta Terra, ele tem mais água ou mais terra? Terra. O que vocês acham? Terra. Essa estrutura vai variar muito quando você comenta essa parte aqui da espessura. A gente vai ver da teoria de subsidência, onde que os continentes e é onde você tem os oceanos sobre ela. Agora é o seguinte, já no manto, né, o que a gente tem aí no manto? E que é interessante? Predomínio de ferro, silício e magnésio. Agora, lembra que isso aqui é o que a gente chama de estado fundido, não é estado fundido, é estado fundido. É o que a gente chama do fluido pastoso, né? O magma é um estado pastoso. Temperatura extremamente elevada, né? Ela aumenta muito a cada metro que você avança, né? Principalmente se você pensar aí de 35 metros, ela tem uma elevação muito grande e por isso que não permite o homem promover escavações profundas. E aí que vem a questão nova aqui, ó, tá? A presença de correntes de convecção. Correntes de convecção é uma história nova, é um conhecimento novo, porque durante muito tempo se achava que o manto inteiro mexia, porque como ele é fluido,
ele inteiro, né, movimentaria, isso aí permitiria, foi até permitido uma teoria chamada, né, a teoria da tectônica das placas. E achava-se que esse manto inteiro fazia uma pressão sobre a estrutura rochosa, que é o que é a crosta terrestre. E o que se viu recente nas novas pesquisas é que não é o manto inteiro, é parte desse manto que são chamadas correntes de convecção. E essas correntes, ou células convectivas de magma, são áreas que funcionam da mesma forma que a convecção que vocês aprendem lá na física. Quando você fala em questão do ar, o ar quente ele não acende e o ar frio desce, aqui é da mesma forma. Quando vai para o interior da Terra, na parte mais inferior, mais interior, o magma esquenta demais. Como ele fica menos denso, ele tende a subir. Na parte de cima, ele resfria em contato com a crosta e vai descer de novo. Então, fica subindo e descendo. Essas partes específicas, e elas têm áreas específicas, como é que são essas áreas? Diferença de concentração desses elementos aqui, ó. Maior ou menor presença de ferro, maior ou menor presença de silício, de magnésio. Isso vai determinando essas diferenças dentro do manto. Esse processo de subir e descer faz com que ocorra sempre vai ter um choque entre o que? A crosta, que é a litosfera, com o manto. Isso aí promove toda essa tectônica. Então, por exemplo, um movimento das placas, que a gente vai falar mais para frente aí, é derivado disso aí. Algumas formas de extravasamento vulcânico, espaçamento do assoalho submarino, isso tudo aí são movimentos tectônicos provenientes dessas correntes de convecção aqui. Então é o seguinte, passando para a parte mais interna e a parte mais densa da Terra, é o núcleo. Durante muito tempo, pegava-se aquele modelo e falava, a gente tem a crosta, o manto e o núcleo. Agora a gente sabe que são dois núcleos. O externo, que é líquido, e o interno, ele é totalmente sólido. É uma das características que mostrou, né, essa característica mostrou, e as pesquisas, né, tiveram essa conclusão, que a Terra ela vai solidificar da parte mais interna para a parte mais externa. Então, ela começou no núcleo interno. E essa solidificação é a isostasia dela. O momento em que ela busca essa solidificação, ela busca o equilíbrio dela. Todo o processo de formação de solidificação de relevo, de área que você tem extravasamento vulcânico, quando você fala assim, mas aquele vulcão cessou, morreu, está adormecido, é diferente, mas parou, é o equilíbrio terrestre. Ela chegou no equilíbrio. Cusão. Oi? Como é que esse núcleo interno permanece sólido mesmo com alta temperatura? Por questão da diferença de densidade de movimentos que tem. O movimento permite, né, e você tem entre os dois núcleos, você tem uma diferença que é uma densidade, que é uma diferença de densidade que não permite o contato com a temperatura, que é a última descontinuidade que tem, e aí não permite que você tenha um efeito muito grande da alta temperatura que está na parte mais externa, que é o núcleo líquido ainda. Agora, a tendência é que essa temperatura vai reduzindo. Então, o que não faz ele realmente derreter, vamos falar assim, entrar em estado fluido, é essa descontinuidade aí que tem. Tranquilo? Tranquilo, obrigado. Agora é o seguinte, alguém mais falou? O comportamento das ondas sísmicas que indica que o núcleo está dividido em duas partes? Não. Onda sísmica tem a ver com o que essa corrente aqui vai chocar-se na estrutura da crosta terrestre. Porque a sismologia ela pode ser formada na parte sim do manto. Só que ela tem a ressonância dela aqui, ó. Tá? Então, a crosta está composta lá pelas placas que a gente vai falar lá na frente. Tá? Então, não é o comportamento que determina os núcleos, não. A questão da divisão dos núcleos. Agora, o núcleo ele pode determinar isso aqui, ó, o magnetismo terrestre. Então, vocês estudam lá na física, e a gente até fala do magnetismo, o pessoal que está no terceiro ano provavelmente deve estudar no segundo semestre, se é que tem segundo semestre nesse ano hoje, né, atualmente. O magnetismo, aquela questão das linhas, as linhas magnéticas terrestres que a gente viu na bússola. A bússola respeita aquele magnetismo. Então, o movimento é contrário. Por exemplo, o núcleo externo ele faz um movimento do sentido, né,
para a direita, para a esquerda, o núcleo interno dá o quê? Direita para a esquerda, mais contrário. E fazem, tá, a formação do magnetismo terrestre aí. Vamos lembrar, tá? Em relação das sísmicas, está diretamente relacionado aqui, ó, corrente de convecção. Tranquilo? Quem perguntou? Ok, obrigada, viu? Então é o seguinte, seguindo aí, pessoal, né, o que a gente tem nesses outros estudos de modelo, né? A composição física. Tá? A composição física, você tem comportamentos diversificados das camadas. Então, você tem dentro disso aqui forças endógenas que vão atuar naquelas camadas, desde a camada da endosfera, que é o núcleo, tá? Até a mesosfera, que faz parte da astenosfera, e a astenosfera, né? E dentro disso aí é o quê? A litosfera, que é a camada rochosa, no qual os continentes e as placas tectônicas formam como se fosse um quebra-cabeça. O movimento de elas vão atuar na crosta terrestre. Então, por exemplo, aquelas células convectivas de magma, você vai ter um reflexo aqui para a gente ver como é que seria essas formas construtoras. Você tem dois momentos aqui. A gente vai falar especificamente também nas aulas seguintes. Você tem a orogênese e a epirogênese. O que difere esses dois aí aqui nesse momento para a gente falar? Nesses dois aqui, a orogênese, vocês vão ver que é um movimento lá na frente, é um movimento horizontal. Então, a repercussão que tem na crosta terrestre, ela é de forma horizontal. E a epirogênese tem como representação aqui na crosta terrestre um movimento vertical. Tá? Então, mas são áreas formadoras, vai formar, né, grandes dobramentos, cadeias de serra, são as reflexões desse movimento interno. Quando você pega nas ações modificadoras, elas vão modificar o quê? A forma construtiva. O que foi construído depois, né, de ter sido o reflexo de uma orogênese, por exemplo, construiu-se, por exemplo, uma cadeia de serras, essas serras serão modificadas. Tá? Então, você tem um comportamento diferente, tanto, né, na parte interna, como também o quê? A estrutura do relevo. Então, você pode ter aí o tectonismo. O que é o tectonismo? É a forma constante de movimento do magma. Então, aquela cadeia, depois de formada, ela pode aumentar, ela pode ter um rebaixamento, vai depender da ação do tectonismo, de como ele vai atuar modificando aquele relevo. São agentes e são comportamentos que vocês vão lembrar o seguinte, são comportamentos que são de forte modificação e num tempo mais curto. Então, ele tem uma capacidade modificadora e uma capacidade construtiva extremamente rápida. Então, eles têm realmente como efeito uma modificação extrema. Tá? Agora, não atuam sozinhos. Eles têm que atuar sempre o quê? Em conjunto com sempre em conjunto com as forças exógenas. O que são as forças exógenas, né? São as forças externas. Essas aqui, vocês vão lembrar o seguinte, elas são atuantes constantemente de uma forma mais gradual, mas elas têm uma efetividade muito grande. Mas elas não são tão rápidas e tão modificadoras e construtoras de uma forma assim, abrupta, né? Ou seja, de um resultado muito rápido. Elas são constantes, mas têm uma efetividade muito grande. Então é o seguinte, né? Elas têm das mesmas formas modificadoras do relevo, processos erosivos. O que são os processos erosivos aqui? O fato de um escorregamento de solo, uma formação de uma fenda, você tem aí, por exemplo, um desgaste de uma estrutura de um escudo cristalino. Isso tudo aí tem a ver com esse processo erosivo. Quando você fala nas formas construtivas, né, ou seja, a forma construtiva do relevo,
você tem, por exemplo, a formação de dunas. Tá? Então, isso aqui é o reflexo. Você construiu um padrão de duna. O acúmulo de sedimento, você vai montando o quê? As formas de relevo, uma bacia sedimentar, você vai formando um dobramento antigo. Isso depende das ações. Essas não param. Tá? Aqui também não param, mas, na verdade, você tem mais intensidade em determinada área do que, às vezes, em outras. Então, por exemplo, você tem o Brasil. O Brasil é muito antigo na formação geológica dele. Então, hoje, a gente tem, sim, ação endógena? Tem. Mas a gente tem muito de efetividade para a gente a ação exógena. Então, por exemplo, vento, chuva, isso modela demais hoje, né? Modifica demais o relevo. E vai construindo outras também. Então, é o seguinte, dentro dessas características aí, comportamentos, o homem viu também que dentro das camadas lá, né, quando você pegava a mesosfera, durante muito tempo, por exemplo, um exemplo, a mesosfera, durante muito tempo achou-se que o quê? Que o homem, que lá só tinha fluido, era tudo fluido, né, todo material fundido. Mas viu também que você tem processos de solidificação lá dentro, e são rochas extremamente bem solidificadas. Então, com isso, né, as formas comportamentais e a estrutura física mudou muito do conhecimento dos últimos anos aqui para o homem. Seguindo aí, pessoal, o que a gente tem? Toda essa estrutura que a gente vem falando, dos modelos, de como, né, deu base a esse modelo, isso teve evoluções. A Terra, né, de 4,6 bilhões de anos geológicos, ela vem evoluindo muito. Tá? Ela vem evoluindo muito. Se você compara, né, a relação do ano geológico com um ano cronológico, se você pegar, por exemplo, nós comparando isso aí, os seres humanos, nós somos as últimas aquisições da Terra. Nós somos o momento em que a gente domina a Terra agora. Então, o homem é muito novo em relação à estrutura terrestre. Se você fizer uma relação, pensando numa hora, né, em 1 hora, 60 minutos, o homem apareceu nos primeiros 13 segundos. Tá? Então, nos últimos 13 segundos de 1 hora. Então, nosso surgimento é muito recente. Então, é o seguinte, né, o tempo geológico refere-se a uma escala de tempo que costuma ser medida em milhões ou até bilhões de anos. Aí é dividida na era, né, ou seja, nas eras. Essas eras aqui, né, elas vão ser subdivididas em alguns períodos, né, que vão ter alguns acontecimentos também. Tá? Aí, quando falamos em tempo histórico, incluindo a pré-história, vem a questão do surgimento do homem, que é o uso de medida de dezenas, centenas e até milhões de anos. Isso aqui nos vestibulares costumava cair muito, tá? Mas hoje já não se tem tanta relevância para a questão do Enem. É só lembrar milhões e bilhões aqui, né, medidas em dezenas e centenas, né, de milhares de anos aqui. Agora é o seguinte, né, o que é que interessa para a gente aqui? Essa coluna aqui. Tá? Essa coluna, ela vai interessar agora. É o que eu falei com os meninos de manhã. Ninguém pede essa coluna para vocês. Tá? Isso aí ninguém vai pedir essa coluna, porque você ter que ficar decorando todos os acontecimentos, isso é inviável, impraticável. Agora, quem quiser decorar, fique à vontade. Eu nunca cobrei, e as questões que vocês verem em vestibulares, e até mesmo no Enem, o Enem trouxe uma vez, e ele deu essa coluna. Mas o que é interessante saber dessa coluna? Tá? A gente tem que ter a ideia de que essa coluna, ela inicia aqui, ó. Aqui é o início dela. Aqui é quando a Terra tem todo o processo de quê? De evolução dela. Então, a partir disso aqui, nesse sentido, ó, a Terra está evoluindo. Tá? Ela está evoluindo e ela passa por momentos interessantes. Então, é o seguinte, a primeira história, a gente tem os éons. Né? Os éons aqui, ó, eles são escalas de tempo maiores. Dentro dos éons, a gente vai ter a divisão das eras. Tá? Essas eras serão divididas em períodos. Até que época não precisa tanta relevância, não. Tá? Isso aqui vocês não precisam nem preocupar muito, não. Agora, o que é interessante? Se você pensar em características do Brasil, o Brasil ele é formado aqui, ó, nesse primeiro momento. Agora, o Brasil é tão antigo que é só a partir do Proterozoico, por exemplo, que os continentes começam a ser formados. O continente, né, a ideia de continente.
Não o arranjo que a gente tem da teoria da deriva, não. Isso depois a gente vai falar. Agora, o Brasil ele tem na formação geológica dele antes da ideia de formação de um continente. O que explica muito a gente ter um relevo extremamente desgastado, um relevo que é muito arredondado. Agora, períodos interessantes, né? Período carbonífero, quando surge o quê? As grandes reservas, né, de petróleo, as grandes reservas de gás natural, carvão mineral. Aqui, ó, Triássico, surgimento do que aqui? Dos dinossauros, domínio dos dinossauros no Jurássico e, né, fim do domínio dos dinossauros aqui, ó. A partir disso aqui você começa o quê? Uma diversidade de vida, formação de algumas florestas modernas e o homem vai aparecer aqui, ó. Aqui é a época de aparecimento do homem. Então nós estamos no topo aqui. Nós somos a aquisição mais recente da estrutura terrestre. Tá? Não precisa ficar realmente decorando, mas lembrar que a avaliação é nesse sentido. Tá? Sempre a base aqui, a partir disso aqui. Provavelmente deve aparecer nas próximas colunas, deve aparecer uma outra época que é o domínio do homem. Tá? É o período aí em que o homem vai dominar a estrutura terrestre, que é o momento que a gente vive agora. Tá? Então é o seguinte, coluna sempre vai ter para consulta aí. Oi. Alguém ia perguntar? Tem um áudio aí. Então é o seguinte. Oi. Tem uma questão que fala sobre crátons. O que é crátons? Crátons, a gente vai chegar no relevo, a gente fala dele. Cráton é uma área de um escudo antigo. É uma área em que você tem a maior consolidação rochosa. Tá? Isso é o que a gente chama de cráton. Por exemplo, o Brasil é cheio deles. Só quem tem relevo muito velho que tem essa presença de cráton. E o cráton ele é interessante porque ele determina muito a presença de minerais metálicos. Tá? Então é como se você pensasse uma área extremamente consolidada, uma rocha muito cristalina. Tá bom? Tá bom, obrigada. Aí é o seguinte, o que a gente tem aí e o que a coluna geológica nos permite? Primeiro, ela é um registro geológico. Tá? Então ela vai determinar o processo de evolução da história terrestre. Então ela vai determinar como a Terra ela foi comportando, né? Como que ela ocorre, assim, as fases de desenvolvimento dela. Além disso, ela determina dentro de uma escala geológica. Né? O que essa escala geológica vai fazer? Ela organiza e determina os processos dos eventos que acontecem. Além disso, determina também na escala, né, nessa escala do tempo geológico, o que é o tempo geológico. Se você pensar, é toda a história da Terra. Isso é o que a gente tem do tempo geológico. Surgimento, fim, né, de determinada característica. Então, isso tudo é o que a gente tem do tempo geológico. Esses métodos, quando falam métodos absolutos ou relativos, tá relacionado ao processo de você ter o quê? Um estudo direto ou um estudo indireto aí. Tá? A escala do tempo geológico, subdividida no valor, né, lá na escala, os éons, tá? Que são subdivididos em eras, e dentro disso aí você pode dividir em períodos e épocas, no caso aí. Além disso, os nomes não precisam preocupar. Isso aqui é mais a questão de curiosidade. Os nomes, eles vieram em determinadas regiões do mundo. Tá? Então, algum descobrimento que foi feito, isso aí se dão, né, os nomes. Quando você fala nos nomes, né, dos éons, também estão vinculados às áreas de quê? De você ter uma presença ou não de estruturas de descobrimento também. Não tem relevância nenhuma para vocês isso aqui. Tá? Agora é o seguinte, o que a gente tem mais para seguir que seria importante dentro da escala é praticamente isso aí. Tá? Agora, a partir daqui, a gente já vai lá para aquele capítulo A3 e isso aqui explica muito da evolução terrestre. Aqui sim tem algumas questões que realmente são bem marcantes aí. Tá? O que a gente, né, tem para falar aqui? Primeiro, a gente viu lá que a divisão está a crosta, que é a parte da litosfera. Aquela estrutura rochosa que a gente está sobre ela, né, os continentes estão sobre elas, são formados por rochas, e essas rochas, além de rochas, você pode ter minerais isolados também. Agora, toda rocha ela é formada por um mineral. Tá? Então, você tem uma relação direta aqui, ó,
dessa rocha aqui. Tá? Então é o seguinte, a rocha ela carrega com ela as propriedades do mineral. Dentro disso aí, um desgaste de uma rocha compreende também o quê? A formação de um solo. O solo, ele traz com ele as características do quê? Da rocha que foi degradada e assim a rocha traz também as características dos minerais. Então, por exemplo, um solo é o resultado final de um desgaste de uma rocha, ele vai ter os elementos minerais também, que formavam a rocha ali. Agora, o que é de relevância aí para a gente? Vocês vão lembrar, rochas são agrupamentos de minerais. Elas podem ser de dois tipos, tá? Elas podem ser monomineralógica ou multimineralógica. Quando você fala monomineralógica, tem um só mineral que compõe ela. Aqui tem até um exemplo. Ó. Por exemplo, o diamante ele é composto somente de carbono. Então, com isso, ele é monomineralógico. Mas você pega várias outras rochas, né, como sal, gema, rochas que são arenito, você tem uma composição muito grande de outros minerais. E aí elas são chamadas de multimineralógica, ou seja, mais de um mineral formando isso aí. Aí, né, isso aqui também, né, minerais são elementos ou compostos naturais sólidos que possuem uma composição química bem definida. Ou seja, é possível determinar com precisão os elementos que compõem o mineral. Então, isso aí é característica dos elementos químicos, tá, que compõem essa estrutura mineral aí. Seguindo, pessoal, o que a gente tem aí, né, a gente falar? O que a gente chama dos tipos de rocha. Tá? Então, a gente tem que ver, são três noção. Uma rocha, ela para formar, ela entra num processo que a gente chama de diagênese rochosa. A diagênese rochosa é o processo em que uma rocha vai transformando na outra. Uma rocha ela tem capacidade de transformação. Aí esse processo todo é chamado de ciclo rochoso ou diagênese rochosa. A formação de uma rocha em de processo de litificação. Aí é o momento em que ela transformou em rocha. Agora, dentro dos tipos rochosos, o que a gente tem? A rocha magmática, ou hoje é mais interessante, né, chamar de rocha ígnea, tá? Essa denominação aqui hoje ela é mais utilizada, tá? Que são rochas muito cristalinas, a solidificação é muito intensa, né? Os arranjos estruturais eles são extremamente densos aí, são bem assim, os arranjos densos não, são bem agrupados, que a gente fala. Então você tem lá, ó, o que seria isso aí? Resulta da pelos vulcões. Por mais que ele coloque aqui lançado por vulcões, na verdade você pode ocorrer uma solidificação na parte interna da astenosfera ainda. Não precisa ser lançado não. O maior número vem, sim, por essa questão aqui, ó, pelo lançamento dos vulcões. É o maior número. A parte do quê? A parte da astenosfera. Tá? Você não tem a formação, por exemplo, de rocha intrusiva próxima ao núcleo. Você tem já na parte mais superior, né? Vamos falar assim, na parte superior da estrutura interna da Terra. Aí vem lá, dando origem de cristais relativamente grandes. Então, são aqueles arranjos bem estruturados que a gente fala. E as rochas, elas realmente são muito agregadas, tá? Ou seja, ela tem uma composição física muito resistente. E as formas extrusivas, né? Aqui, o próprio Radical fala, ó, aqui, ó, exterior, lembra de exterior. Então, a parte que vai solidificar o quê? Quando o magma se resfria na superfície terrestre, em contato com a atmosfera. Isso é muito comum de alguns derramamentos e formação de uma rocha que é o basalto. É interessante aqui, ó, para a agricultura, que são solos muito férteis, as regiões de extravasamento basáltico.
Então, é o seguinte, pessoal. O outro tipo de rocha que a gente tem, tá? Só, acho que tem, peraí, só para mostrar para vocês um exemplo de rochas. Aqui, ó, a formação. Então, você pega, por exemplo, o granito, ele é intrusivo, tá? Ele tem a solidificação interna ainda dentro da camada da astenosfera ainda, tá? Agora, ou também dentro de uma camada da câmara magmática vulcânica, não precisa ser especificamente dentro da astenosfera. E o basalto, ele é formado em contato com a atmosfera. Então, ele tem o que a gente chama de derramamentos. Então, a degradação desse solo aqui, ó, é que dá aquela formação daqueles solos negros extremamente férteis, que é o Chernozion, que a gente tem na Rússia. Aqui no Brasil, a gente tem uma representação dele, que é a terra roxa, né, na região sul de São Paulo, né, a região de maior fertilidade que se tem no Brasil. Então, lembra, hein? Intrusiva, extrusiva aí. O outro tipo de rocha que a gente tem, ela tem divisões também. Tá? Ela tem a divisão química, ela tem uma divisão que é vinculada ao intemperismo, né, sedimentação. Mas o que é o conceito interessante dela aqui? O que a gente tem que falar? Através da litificação dos sedimentos, procedem de erosão, transporte e deposição. Então, lembrem disso aqui. Ó. Uma rocha ígnea lá que a gente falou, ela pode se transformar numa rocha sedimentar. Então, é o seguinte, se ela tem um processo de desgaste, ela sempre vai passar por um processo de erosão. Essa erosão vai degradar em sedimentos menores, vai ser transportada. Quem faria esse transporte? Chuva, vento, tá? Até mesmo animais contribuem de uma forma menor. Mas isso aqui, tá, são as principais formas. A deposição se forma em primeiro momento por compressão as rochas sedimentares. Tá? Essas rochas sedimentares, elas podem ser formadas por vários fatores. Tá? Ela pode ser pela condução do vento de sedimentos de áreas ou ígneas, né? Uma rocha ígnea que foi exposta, foi submetida ali à erosão do vento e aquele sedimento foi transportado, vai acumulando ali e sofre um processo de compressão e litificação. Ou reações físicas, né? Por exemplo, a própria degradação da chuva em ação de uma rocha, ela vai retirando sedimento. Aquele atrito físico ali vai rompendo e vai formando outras rochas aí que são as sedimentares. Ou químicas, por exemplo, solubilização. A água também, ela consegue retirar os minerais a partir de solubilização. E essa solubilização acaba formando algumas rochas sedimentares também. Tá? Tem de dendritos, né? Ou seja, dendríticas, que são dendríticas aí, sedimento a partir da erosão aqui. Que é interessante na formação de rochas sedimentares. Toda vez que vocês verem isso aqui, isso aí realmente o Enem já pergunta bastante. São áreas de acúmulo de sedimento e esses acúmulos eles recobrem muito de estruturas orgânicas. Processo de compressão de estruturas orgânicas, como restos de vegetais, animais, isso tudo leva à formação de recursos fossilíferos. Recurso fossilífero, num processo energético, que é outro capítulo que o Enem gosta muito, recurso fossilífero dá origem aos recursos energéticos do petróleo, gás natural, carvão mineral, xisto peribetuminoso, tudo vem em áreas sedimentares. O Brasil explica muito da riqueza dele em algumas áreas. Se você pegar, por exemplo, por que o Brasil tem muito petróleo, é vinculado às regiões próximas ao litoral, por causa que a degradação vem dos planaltos do interior brasileiro e vão acumulando, principalmente nas áreas mais rebaixadas próximas ao litoral. Por isso que a gente tem muito de formação sedimentar no Brasil. O Brasil tem duas grandes formações, são escudos, né, que são os dobramentos antigos, e a formação sedimentar, o que explica muito da riqueza mineral de petróleo e de gás natural, carvão em menor grau, mas desses dois recursos aí sim, em maior nível aí, do Brasil. Agora é o seguinte, o calcário, tá, é um exemplo de estilo de rocha sedimentar, que é extremamente importante no uso na agricultura, utilizado muito também hoje, até mesmo na construção, né? Se pensa muito hoje na construção com o uso de calcário. O que a gente tem aí para a gente fechar a parte de rocha? Rocha metamórfica. O próprio nome fala, né? Metamorfoses.
o que seria uma metamorfose? O que é uma metamorfose? Alguém fala aí? O que seria uma metamorfose? Transformação. Mudança, transformação. Uma transformação, não é isso? Uma mudança. Então, agora, uma rocha sedimentar, ela pode passar por uma mudança. Uma rocha ígnea pode passar por uma mudança. É aquele ciclo rochoso que eu falei com vocês. No material tem até o desenho do ciclo. Então, se você pegar toda transformação, vai depender de agentes. A rocha metamórfica, ela pode se transformar em metamórfica, aí quando fala aqui, ó, rocha magmática ou sedimentar, pode se transformar numa metamórfica pela ação, por exemplo, de um efeito de calor, ou seja, uma temperatura muito elevada, principalmente nas áreas mais internas da estrutura da astenosfera. Então, não quer dizer que é um tipo específico de rocha. Conforme a pressão e a temperatura, se modifica. Um exemplo que a gente, que eu até falar agora, que isso até não cabe falar lá no momento, mas quando a gente vê a deriva continental, que a gente até termina a aula nela falando aqui, a Índia, por exemplo, ela forma a cordilheira do Himalaia, um impacto tão grande que a Índia é como se ela batesse na Ásia e fosse empurrando. Até hoje ela vai empurrando. Por isso que, com esse impacto, gerou uma pressão e uma temperatura que todas as rochas da região são rochas metamórficas. Eram de formação o quê? Magmática. Tinha muito derramamento vulcânico na região. Então, hoje, se você pensar no contexto geológico, todas são de formação metamórfica para esse alto impacto aí. Então, é o seguinte, lembrem das três rochas, tá? Lembrem que uma rocha transforma na outra. Essa ação determinar se é uma ação erosiva de um agente exógeno ou se é uma alta temperatura, uma alta pressão. Uma rocha tem capacidade de transformar na outra. Lembrem, processo de diagênese rochosa. Formação da rocha em si, tá? A gente tem o que a gente chama de litificação. Tá? Aí você pega, por exemplo, exemplo de metamórfico, ó. O mármore é mais prático de vocês conhecerem. Isso aqui, ó, determina a composição mineral dele. Ó. Essas partes mais pretas são concentrações minerais que foram alteradas a partir da metamorfose. Tá? Então, isso é um exemplo de rocha metamórfica aí. A característica dele de transformação do mármore vem pela alta temperatura. Tá? Ele é formado em áreas que tiveram uma pressão razoável, mas principalmente uma elevação de temperatura muito grande. Tem alguns mármores que apresentam isso aqui também, que é a concentração de enxofre, tá? A partir da formação geológica da região. Então é o seguinte, essa composição dessa estrutura rochosa, é óbvio que existe, algumas outras características, mas não são relevantes para vocês. Tá? Ninguém está fazendo curso de geologia aqui. Tem muito mais características que são relevantes. A composição desses tipos de rocha, a formação, a diagênese dela compõe o que a gente chama da estrutura da litosfera, ou a crosta terrestre brasileira aí. É óbvio que essa composição de rocha vai formar grandes blocos que a gente chama de placas tectônicas. Tá? Então, são estruturas rochosas que realmente são muito maiores do que essa ideia do continente. Forma-se realmente um grande quebra-cabeça, a estrutura aí das placas tectônicas. Isso é óbvio que a gente vai falar aí para frente aí também. Então é o seguinte, esse conjunto de rochas, quando você pega essa estrutura toda de formação rochosa, os agentes que atuam, os agentes internos, os agentes externos, tem uma representatividade em cima dos continentes, como que a gente chama da morfoestrutura. O que é essa morfoestrutura? Vai formar a ação sobre essas rochas, aquele conjunto de agregados rochosos, formar estruturas maiores. Essas estruturas maiores são os que a gente chama de escudos cristalinos. O que seria uma delas, assim como as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Vamos começar por um aqui, para a gente já eliminar ele. No Brasil, não existe isso aqui. Tá? Dobramento moderno. Já teve dobramento moderno no Brasil? Já. Lá na base da coluna. Lá na base da coluna, você vai ter o quê? Você realmente vai ter uma formação de grandes áreas, de áreas de grande altitude,
que a gente tinha aquela formação assim, ó, picos extremamente pontiagudos, vales profundos, tá? Seria essa formação. Então, essa parte aqui é muito pontiaguda. Onde que está a história do Brasil? O Brasil já cortou isso aqui, ó. O Brasil já arredondou as formas geológicas dele. Então, né, isso aqui, quando você falar dobramento moderno, uma característica dela são grandes altitudes, são relevos instáveis. Característica de relevo instável, terremoto e vulcões. Tá? São as características que tem. Então, um exemplo aí, Himalaia, Cordilheira dos Andes, Cordilheira dos Atlas, Rochosas norte-americanas, isso tudo aí, né, tem o que a gente chama de dobramento moderno. O que o Brasil tem? O Brasil, se falar de dobramento, o Brasil tem dobramento antigo. O que seriam os dobramentos antigos? Esses dois aqui, ó. Isso aqui são dobramentos antigos, principalmente os escudos cristalinos aqui. Aí, isso são bem antigos, são da formação clássica brasileira. Aí teve alguém que me perguntou sobre cráton. Cráton está aqui, ó, nessa formação aqui. As áreas cratônicas, elas são porções dos escudos cristalinos. Agora, né, quando falar a palavra montanha, não usem para o Brasil. Tá? Cordilheira, sem problema nenhum. Montanha é dobramento moderno. Dobramento antigo, nós temos cordilheira de serra, a gente tem mares de morro, a gente tem cuestas, a gente tem rampas, tem chapadas, tem isso tudo. Mas não é característica nossa dobramento moderno. Aí você pode virar e falar assim, ó, mas a característica de dobramento moderno é terremoto. Brasil tem terremoto? Tem. Brasil tem sismologia. Só que a sismologia brasileira não é essa ideia aqui de instabilidade. É um movimento que a gente chama de falhas geológicas. Mas não é um movimento, por exemplo, de choque entre placas, como é característico nessas regiões aqui. Então, os escudos cristalinos, quer dizer que eles não têm movimento sismológico? Tem. Só que não é um movimento sismológico como tem no Chile, por exemplo. Mas no Brasil tem. Ano passado tiveram várias manifestações sismológicas no Brasil. Só que a gente não tem de alto impacto, não tem a mesma caracterização de um terremoto. A gente vai para frente e vai falar dos terremotos em si. Então é o seguinte, quando você pega escudo cristalino, são porções, né, mais antigas da crosta continental, formação pré-cambriana, lá na base da coluna geológica lá. Altitudes são modestas, você pegar o Brasil, né, ele tem média de altitude de 750, 780 metros, né, em relação ao nível do mar. Então, se você pegar essa altitude, é extremamente moderada, mas é muito moderada. A gente tem capacidade de planície que é abaixo de 50 metros, então é muito rebaixado o nosso relevo. Agora, por quê? Porque nós fomos formados lá na base da coluna. Então, os anos geológicos e os anos de desgaste atuaram muito no nosso relevo. Agora, uma característica interessante que vocês vão lembrar aqui, ó. Em área sedimentar, a gente falou que nós temos muito de recursos fossilíferos. Uma característica dos escudos cristalinos é a presença de reserva de minerais metálicos, o que explica muito a riqueza do Brasil. Minério de ferro, bauxita, cassiterita, nióbio, manganês, ouro, tudo isso aí são características de escudos cristalinos. O Brasil, na essência dele, ele tem grandes áreas de escudos cristalinos e, na sua maioria, bacias sedimentares. Então é o seguinte, a reserva mineral do Brasil é enorme. E reserva mineral é uma das formas de confirmação que o Brasil tem relevo velho. Voltando aqui no dobramento, ó, quando você pensa naquela estrutura que a gente fez de vales, né, profundos, picos extremamente, né, pontiagudos, quando você tem, por exemplo, né, uma formação de mineral num dobramento moderno, os minerais estão assim, ó, eles estão isolados. Então, você não vai apresentar um acúmulo dele. Você vai apresentar ele sempre isolado aqui, ó. Quando vai ocorrendo o desgaste, vai desgastando, esses recursos minerais eles vão se acumulando. E esse acúmulo se transforma no que a gente conhece como jazida. Tá? Então, dá origem às jazidas. Então, em área, por exemplo, de dobramento moderno, o recurso mineral é pequeno. Aí você pode falar, mas nos Andes tem exploração de prata, tem exploração de cobre, de níquel. Sim, só que é na base dos Andes. Você não vai explorar em área rochosa dos Andes. Você vai explorar na base que já tem o quê?
áreas que foram degradadas e já estão acumulando aqui, ó, na parte mais basal das grandes cordilheiras. Então, isso é só, lembrem, tá? Áreas cristalinas, áreas de presença de minerais metálicos aqui. Bacias sedimentares, pessoal, o que a gente tem para falar delas, né? A grande formação de morfoestrutura brasileira. Então, você tem áreas muito rebaixadas, você tem que ter um relevo que é suave, um relevo mais aplainado, isso é uma característica de bacias sedimentares. E pensem numa bacia mesmo, nessa bacia clássica aí de lavar roupa, né? Aquela bacia que tem as bordas elevadas e o quê? E o centro ali, ó, seria mais profundo, né? Então, as bordas elas são mais elevadas do que o centro. Então, se você pensar na formação de uma bacia, aquelas bordas mais elevadas vão sofrer desgaste. O sedimento daquelas bordas mais elevadas serão transportados para o meio da bacia ali. Se você jogar água na parte mais elevada da bacia, a tendência dela é se concentrar no centro. Então, se tiver algum resíduo, por exemplo, de um grânulo de areia, ele vai, né, se depositar no fundo da bacia, no meio, né, na parte mais interior da bacia. É o exemplo clássico do que acontece nos relevos também, nas morfoestruturas de relevo. Então, você tem o desgaste das áreas mais elevadas, dos escudos, né, pode ser na formação de uma área de dobramento moderna, onde se tem, e esse desgaste vai se depositando. Aí vem lá, ó, são de origem o quê? Fluvial. O que é fluvial? Alguém fala aí? O que é fluvial? Chuva. Da chuva. Chuva, né? Chuva ou rio? Rio. Dos rios. Olha, fluvial é rio. Não é isso não? Lembrem lá, não. E águas, o que são pluviais? São chuvas. Tá? Depósito de rio. Rio faz isso. Ele vai carregando sedimento e vai depositando. Tá? Marinha. A praia é uma forma de depósito sedimentar. Todo cordão praiano é um depósito sedimentar. Glacial, gelo. Tá? Primeiras áreas de grandes dobramentos modernos. Você tem aquele acúmulo de gelo, né, nas partes superiores, e aquele gelo escorrega. O fato de escorregar, ele vai levando sedimento com ele. Eólica, tá? Pelos ventos, é uma das mais efetivas, das mais transporte, e outras, né, que são físicas, químicas, a gente tem temperismo biológico, isso tudo são formas também de formação dessas bacias sedimentares. Aí vem lá, ó, o que fala mais aqui? Formaram devido ao imenso processo erosivo, tá? Então o desgaste promovido por esses agentes aqui, tá? E o acumulado de sedimentos na crosta submetido pelos agentes externos. Então, a partir da erosão, ocorreu o transporte e a sedimentação. Aquele acúmulo ali, ó, ele vai formando áreas de rochas sedimentares, vai acumulando sobre recursos, né, orgânicos, florestas, restos de animais, e sob compressão se tornam recursos naturais fósseis. Petróleo, gás natural, né, xisto, que nós já falamos aí. Então, o que é interessante para a gente? Relacionar com o Brasil. O Brasil tem essas duas formações. O que explica a grande riqueza que o Brasil possa vir a descobrir, ele já é rico em recursos fossilíferos, mas ele ainda pode descobrir mais, isso então tem uma perspectiva muito boa para o futuro, nas duas questões, tanto na descoberta de mais minerais metálicos, assim como recursos fósseis também. Tá? Então, você teria realmente assim, uma boa perspectiva para o futuro, porque se o Brasil investir em pesquisa geológica, o que ele vai mais ter é achar possibilidades de achar áreas, né, novas aí de prospecção mineral. Então é o seguinte, lembrar, dobramento moderno não existe, pode falar cordilheira. O Brasil, você vê que ele tem altitudes extremamente moderadas. Se você pegar, por exemplo, Diamantina, aqui é considerada uma entre as 5 cidades mais elevadas do Brasil, está a 1.380 metros. Então, você vê que é extremamente baixo. O ponto mais culminante do Brasil não ultrapassa 3.600, é um complexo de serra no norte do país. Agora, na maioria, o Brasil tem o quê? 700 e pouco. É uma característica até interessante, que eu até citei para os meninos da manhã, remete muito aí, né, Capelinha aí, porque se você pensar na produção do café,
o café ele vai ganhando corpo, né, os grãos de café vai ganhando corpo conforme aumenta as altitudes. Então, por exemplo, uma altitude interessante para café, para plantio de café, seria de quê? De 700, 800, 900, quando ele chega até 1.200 metros. A partir de 1.200, ele começa a ter problema. Tá? Por isso que você pega, quando compara diamantino, diamantino não é interessante, porque primeiro por uma característica de solo, mas também a altitude já não seria interessante. Vocês estão na parte intermediária. Por isso que é interessante, por isso também com a presença de um solo mais específico, deu nessa capacidade de um desenvolvimento grande da cafeicultura. Quando você pega países que têm a presença de grandes relevos que estão ali até 1.200, na maioria, você vê que hoje são considerados os cafés de alto padrão, que são os grandes concorrentes dos brasileiros. Quando você pega, por exemplo, Colômbia, tem grande parte do relevo nessa altitude, por mais que ela está nos Andes também. Você pega Costa Rica, que é outro grande concorrente hoje do café brasileiro, que são áreas em que você tem essa altitude ideal para a produção. Então é o seguinte, para a gente passar aí, a formação é disso aqui, ó, principalmente das bacias. Aqui é um escudo, essa estrutura aqui, ó. Esse escudo aqui, se você pensar, ele ainda já nem foi tanto desgastado. Você vê que ele tem uma forma ainda mais pontiaguda aqui, ó. A ação do vento direto nele vai promover o acúmulo aqui, tá? Vai ficar acumulado. E esse escudo, com o tempo de desgaste, ele vai dar origem a isso aqui, ó, por causa do processo erosivo. Isso aqui que nós temos no Brasil, ó. Essa formação aqui, ó. Muito das formações dos mares de morro que a gente fala, ou formações arredondadas. O Brasil, o relevo dele é clássico disso aqui, ó. Isso aqui já nem tem tanto que a gente tem uma denominação errada, que a gente fala que isso aqui é um pico, Ou seja, dentro desse bloco diagrama aqui que a gente que está aqui no material, se você pensar na avaliação desse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita, você vai falar, não, mas dentro dessa estrutura rochosa, dessa forma morfoestrutura do relevo, você tem um pico, que seria essa parte aqui. Agora, pico, a gente só pode falar em formação de cordilheira de dobramento moderno, de montanha. Na formação antiga, como é do Brasil, isso aqui continua sendo um morro. Isso é nada mais do que um morro. É óbvio que nesse segmento aqui ele tem uma altitude maior. Então, ele tem um desgaste menor do que esse aqui, ó. Então, agora, o acúmulo do desgaste dele vai estar aqui, ó, formando o quê? Essa bacia sedimentar aqui. Tá? Então, é o seguinte, isso aqui é uma estrutura de formação. A presença no escudo cristalino dos recursos minerais, isso aqui um dia já foi uma estrutura bem elevada, assim, ó, pontiaguda, já. Então, foi desgastando aos poucos. Foi se tornando o quê? Mais arredondada. Você pega por ação da chuva, ação do vento, isso tudo vai fazendo dessa forma. Então, a tendência da Terra de consolidação é que isso cada vez mais fica arredondado. Que você tem um arredondamento muito maior. Isso é ela buscando a consolidação e a isostasia dela que a gente falou. Então, pessoal, é o seguinte, para a gente passar aí. Alguns exemplos. Olha os dobramentos modernos aqui. Ó. Você tem uma formação de compressão interna, que a gente vai falar dos movimentos tectônicos, hoje os movimentos de placa. Você tem a formação, ou seja, você vai batendo e elas vão soerrando a estrutura rochosa. Aí você tem essa característica, ó, das partes de vales mais profundos, estruturas mais pontiagudas. Ó, olha, os picos são mais pontiagudos. Agora, o desgaste desse gelo no escorregamento vai formando isso aqui, ó, esses vales em forma de U, são chamados de morainas. Tá? Toda essa região aqui, ó, vem de escorregamento de gelo. Então, isso é uma forma do primeiro desgaste. Se você pensar nessa estrutura aqui como depósito mineral, aqui vai estar tudo isolado. Ó. Você não vai ter jazida aqui. Agora, a partir desse desgaste aqui embaixo, você já pode ter um acúmulo. Tá? Porque eles vão descendo também com o escorregamento do gelo aqui também. Então, isso é um dobramento moderno, só ratificando, Brasil não tem. Tá? A outra aí, de exemplo que a gente tem, aí são os escudos cristalinos. Aí você vê que é clássico do Brasil. Esse relevo é clássico brasileiro.
Você tem essa formação aqui, ó, do complexo de serra, tá? Isso é o que a gente chama de platô. Agora, você pode ver que o relevo é extremamente aplanado. Ó. Ele é extremamente plano com essa extremidade aqui, ó. Você vê que é uma formação que ela tem essa estrutura, que é muito por ação do vento. O vento vai passando aqui, vai moldando. Isso, com o tempo, a tendência é que ela vá cada vez reduzindo mais, ó, essa área aqui. E o que é clássico no Brasil é essa aqui, ó. Isso aqui é o que marca o exemplo brasileiro. Essa formação arredondada aqui, ó. São chamadas nos nomes técnicos de formações mamelonares. Lembra lá? Eu falei que são mamelões para vocês. O que são mamelões? Alguém fala? Ninguém? Mamelões é só lembrarem do dente de leite de vocês, aquela serrinha que tinha embaixo, né? Aquelas formações arredondadas. Isso é clássico aqui do relevo nosso. Minas Gerais, então, é o maior representante que se tem em formações mamelonares. Isso aqui é velho demais. Essa formação é muito velha. Movimento sismológico ocorre, sim, mas muito reduzido. Grande acúmulo de minerais metálicos, presença, sim, né, de uma variedade muito grande, porque agora, se você pensar naquela mesma estrutura, ela já foi assim. Ela já foi isso aqui. Ela vai desgastando até ficar essa forma arredondada aí. E a outra formação, as outras formações, como, por exemplo, crátons. Crátons está aqui dentro. Até voltando, lembrando que já me perguntaram. Os crátons, assim, eles estão divididos em várias áreas do Brasil. Tá? Então, é o seguinte, o que é interessante dentro de um cráton, que eu até tinha comentado, os crátons eles são de grande efetividade na produção mineral. Então, é a região que você tem um maior acúmulo de recursos minerais metálicos, no caso. Aí, os crátons é onde você tem a menor capacidade de atividade sísmica que se tem. Quer resumir de uma certa forma, de uma forma mais fácil, é onde você tem a menor, o relevo mais envelhecido, né, para ser mais prático para vocês, onde já chegou no nível de consolidação quase total. Para a gente passar, né, por uma ideia, é o seguinte, toda essa estrutura, essa morfoestrutura que a gente viu, toda essa formação, ela vai formando a estrutura das placas tectônicas. Em cima das placas tectônicas, a gente tem essas estruturas que nós falamos. Em cima dessas estruturas, nós vamos ter algumas formas de relevo, que chama de subunidades, são outros capítulos aí para frente. Tá? E essa grande estrutura litosférica, ou seja, essa grande estrutura rochosa, no qual está tudo isso aí, elas vão formando vários quebra-cabeças. Acima dessas peças de quebra-cabeça, a gente tem os continentes. Os continentes são porções menores em cima da estrutura rochosa inteira. Tá? E isso aqui são unidades menores ainda dentro dos continentes. Agora, a história dos continentes, ela é uma história que é recente, quando a gente pega assim, as ideias de pesquisa sobre a formação dos continentes. O que a gente tem que pensar? Nessa aqui, ó, a teoria da deriva continental. O que é essa teoria da deriva continental? Tá? É uma teoria que é recente, se você pensar em aspectos de estudos geológicos, ela é recente. Então, você pega aí, né, aqui, 1915, quando Wegener ele fez um estudo para a geologia, para um tempo geológico, não é nada. Agora, quem era Wegener? Wegener era um climatologista. Ele estudava a história da climatologia mundial. Só que ele começou a ver que ele tinha uma semelhança muito grande. Na hora que ele avaliava um clima na África, tinha uma correspondência em outra região do mundo. Então, ele começou a ver, e quando ele olhava o planisfério, que era aquele mapa, né, total, ele começava a ver que tinha uma semelhança entre as formas dos continentes, né, que os continentes realmente apresentavam, em alguns momentos, formas muito próximas. Então, ele começa a ter a ideia de que o seguinte, que aquilo um dia foi único. Wegener, na verdade, isso, mas ele nunca foi reconhecido. Ele foi ser reconhecido realmente agora, recentemente. E ele foi o primeiro a ter a ideia. Mas por que ele não foi levado muito em conta pelos geólogos, pelos geofísicos?
Porque ele não conseguiu provar. Ele propôs a ideia, mas ele não provou. E o que ele afirmou que poderia ser o que faria o movimento dos continentes, viu depois, por estudos mais recentes, estudos de um cara chamado Biddle, que não era essa história, né, que Wegener tinha proposto. Mas ele foi o primeiro a ter essa ideia, e não é uma ideia que está errada. É a ideia verdadeira, só que na época ele não tinha conseguido propor. Quando ele faz aqui, formulou a teoria da deriva. O que é essa deriva? O que a palavra deriva significa? Aí você fala aqui, segundo a qual os continentes se movimentavam através do globo. Os continentes continuam se movimentando? Continuam. Tá? Você tem afastamento, aproximação de continente por causa dos movimentos tectônicos. Agora, deriva, essa palavra para essa tese aqui, para essa teoria, quer dizer, foi que os movimentos, que assim, os continentes iriam se movimentar de forma aleatória. Tá? Eles iam de forma conforme as ações internas terrestres. E na época, Wegener falou que seria por causa dos oceanos, por causa das marés. Tá? Então é o seguinte, a teoria da deriva continental, ela promove o que a gente chama do arranjo final dos continentes. É um arranjo que a gente conhece. Mas para começar, o que a gente tem que falar? Né? A gente tem que ter primeiro a ideia do início aqui. A ideia de Wegener era aquela. Ele falou, um dia tudo foi único. Né? Ou seja, tudo foi um grande continente, um grande bloco, que dentro desse bloco aí, né, a gente teria realmente o quê? Uma semelhança, e aí a gente vai ver aí para frente, né, ainda hoje, que tiveram várias ciências que provaram isso, né, uma semelhança de várias coisas. Então, por isso que confirma realmente essa ideia do supercontinente. Então, o supercontinente, na época, Wegener deu o nome de Pangeia. Tá? Pode escrever das duas formas também, tá? Ou Pangeia ou Pangeia. O continente era único, só que já nesse continente, pelo que se viu depois, aí não foi Wegener que propôs isso já foi um continente, o desenho foi feito baseado em ciências atuais. Você pode ver aqui, que região é essa aqui? Quem é que fala aí, que sabe? Qual seria essa região aqui? Aquela desde o começo. Se eu apagar, exatamente, se eu apagar, desde o começo isso aqui está isolado. Muito que explica a fauna exótica, os primeiros, né, primatas, que têm origem nos primeiros ancestrais, né, dos primatas, társios, símios, a questão toda, Madagascar. Aqui outra porção também, que permanece isolada. Isso aqui deu origem ao quê? Essa aqui, Oceania. Não, essa aqui vai alinhar-se e ela vai em direção aqui, Ela vai dar origem à Índia. Parte disso aqui é que dá origem à Oceania, Então é o seguinte, isso aqui vai dar origem à Índia também, tá? Então é o seguinte, toda essa característica aqui do continente, Wegener viu que tinha semelhanças. Mas ele só foi observar realmente essas semelhanças quando ele comparou já o arranjo final. Então, ele viu o seguinte, que era o continente único, supercontinente, que era chamado de Pangeia, envolto, né, por um oceano único. Esse oceano único era chamado de Pantalassa. Cuidado que no material de vocês fala lá, continente único, o material está errado, tá? Continente único envolto pelo mar de Tétis, pelo oceano de Tétis. Na verdade, o oceano de Tétis, ele vai se formar a partir da fragmentação aqui, na hora que ocorrer essa fragmentação, que a gente vai ver no próximo slide. Aí começa a formar nessa região aqui, o mar de Tétis, que hoje é considerado o mar Mediterrâneo, tá? Que separa a África da Europa aí. Então é o seguinte, aqui é a primeira ideia. Continente único, semelhança entre os continentes, dentro disso aí envolto por um oceano único aí, que era o Pantalassa. Aí o arranjo estrutural, né? O que foi se pensando pela avaliação climatológica de Wegener e depois pela comprovação de outras ciências. A Pangeia fragmenta-se em 2 subcontinentes. Então, dentro dessa formação dos 2 subcontinentes, isso aí é interessante lembrar. A Laurásia, que deu formação aos continentes do norte. E a Gondwana, né, que foi responsável pela formação dos continentes do sul.
Isso aqui lá na ecologia, né, Caleb vai falar para vocês, na biologia, explica muito. Né? Tem muitos eventos dentro da ecologia, dispersão de espécies, que explicam muito isso aqui da separação desses continentes aqui. A questão de você ter a presença de determinadas espécies em outras regiões vai muito a partir dessa fragmentação. E aí vem o seguinte, começa-se a fragmentação da Pangeia e aqui, ó, começa o surgimento da América do Sul e a divisão com a África. Você pode ver que Madagascar permanece isolado e a região da Índia também. Ó. Aí sim, nesse momento, começa a formação do Mar de Tetson. Porque aqui, na África, a África vai inclinando, ela vai alinhando de uma forma mais do que vertical, assim, ó, para separar da América do Sul. Então, isso aqui, o mar, ele vai o que acabar dando... hoje, ele vai acabar estando aqui, ó, na divisão da Europa com a África aqui. Outra característica interessante que aqui, ó, essa região é uma das regiões mais antigas. E essa região, até hoje, ela tem um movimento. Essa fenda aqui que a gente vê, ó, vou apagar aqui, mas essa fenda que está aqui, ó, essa é uma fenda que ela tá ativa ainda. Então, no momento que ela tende a entrar para o continente, ela vai fazendo com que essa parte aqui, ó, soerga. Tanto que é um dos fatores hoje dentro da geologia, que é o soerguimento, o levantamento da Península Arábica. A região está Arábia Saudita, Dubai ali. Porque a África ela vai né, se erguendo e vai batendo na Península Arábica, no arranjo final. Então ela está ativa ainda, é uma região importante lá para a biologia, que é onde o surgimento dos primeiros hominídeos, né? Vai dar origem aqui ao que a gente chama do Rift Valley. A região aqui hoje é o chifre da África. Tá? Que é onde a gente tem a Somália como país. É uma região extremamente conturbada hoje aí. Então é o seguinte, começa o arranjo inicial, tá? Nessa formação aqui. Só que Wegener, ele falava o seguinte, que para a fragmentação disso tudo aqui, ó, se deu pelo movimento das marés. Só que o mar não tem força para isso, o oceano não tem força para deslocar esse bloco gigantesco. Por isso que ele nunca foi levado, no primeiro momento, a sério. E aí ele acabou não conseguindo publicar essa tese dele, essa teoria dele. Agora o seguinte, na deriva, o que a gente tem? Depois da formação dos dois continentes, eles continuaram a se fragmentar. Tanto a Gondwana como a Laurásia, elas continuaram fragmentando, originando os continentes menores, né, continentes de menores dimensão, movimentado a deriva, né, ou seja, aleatório, eles estavam à deriva. Quando você fala que um barco está à deriva, é um barco que está sem rumo, né, você não tem uma capacidade de orientação, isso num determinado tempo geológico, até o que a gente fala do arranjo final. O arranjo final é esse aqui, ó. Agora é o seguinte, qual o processo para chegar nele? Então você tem a fragmentação, né, da Laurásia e da Gondwana, que deu origem, né, a norte e sul, a fragmentação da América do Sul com a África, tá? Você tem o rompimento aqui, ó, a formação do Estreito de Magalhães, que a gente chama aqui, ó, que divide o quê? Né, hoje os dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico. Olha, Madagascar permanece isolada aqui, ó, da mesma forma. Você tem um rompimento de parte do continente antártico, que vai dar origem à formação que a gente tem do subcontinente australiano, né, que hoje é a Oceania, provavelmente a Austrália vai se transformar num continente, já tem um estudo para ser publicado isso aí. A África se alinha, olha a Índia aqui, ó, a Índia vai encaixar aqui, ó. É onde que ela choca, se forma a cordilheira do Himalaia. É nesse ponto aí, ó, aqui, ó, que você vai ter todo o Himalaia aqui, ó, na formação atual. Então, o arranjo foi acontecendo, olha que é interessante aqui, ó. Por um acúmulo e por ações das placas tectônicas, foi formando um istmo aqui, ó, que deu origem a essa parte aqui, ó, que é a América Central. Tá? A América do Norte, o México, Canadá, Estados Unidos já estavam formados. A última coisa que foi formada nessa estrutura geológica, aqui nesse arranjo final, foi aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, que hoje corresponde ao Panamá. O Panamá foi istmo de formação, tanto que a gente chama ele do Istmo do Panamá. Istmo é um cordão geológico que liga duas áreas maiores, ou dois bancos de areia, ou duas ilhas, isso é chamado de istmo, tá? Ou a parte do continente, um bloco rochoso. Então você tem um alinhamento do continente antártico, tá? Isso explica muito do processo das glaciações também, como que ocorreram as glaciações.
O isolamento, ó, e a tendência é que Madagascar se afaste, se isole mais da África cada vez, e a gente tem hoje esse arranjo, né, o arranjo atual, que é o arranjo presente, né, do dia presente de hoje. A fragmentação dessa placa aqui, ela deu origem também a áreas isoladas também, ó, como Nova Zelândia, e também no choque da Índia você tem algumas fragmentações e algumas formações vulcânicas aqui, ó, que dá origem àquela região do Sudeste Asiático, as ilhas da Indonésia, né, Polinésia, Micronésia, tudo que são as áreas ali de formação vulcânica. Então é o seguinte, nesse arranjo aqui, Wegener viu, porque ele já tinha essa noção aqui, ó, ele já tinha essa noção do planisfério. Então ele viu essa semelhança, ó. Aqui ele via que encaixava muito. Ele via na questão climatológica que aonde tinha clima equatorial na África, tinha no Brasil também. Tá? Tinha representações na Ásia também. Então ele começou a ver, ó, isso aqui foi único um dia. Um é espelho do outro. Então ele fez essa teoria que vocês vão lembrar aí, que é a teoria da deriva continental, a de Wegener. Foi levada a sério? Não foi. Recentemente, na evolução dos estudos, ele acaba, né, sendo levado a sério. Por quê? E as ciências novas começam a explicar tudo isso aqui, ó, esse organograma todo aqui. O que seria isso aqui? Aí sim, por um conjunto de ciências, eles começaram a ver realmente que a Laurásia deu origem a esses 3 continentes aqui, a grande parte da Ásia, a América do Norte e a Europa. Tá? Quando você fala na fragmentação da Pangeia, a formação da Gondwana deu origem ao hemisfério sul, então deu origem à África, América do Sul, Antártica, Austrália e a Índia, que posteriormente vai estar aqui, inserida aqui na Ásia. Tá? Então, isso aí foi confirmado a partir do quê? A partir de realmente de um estudo conjunto de inúmeras ciências. Essas ciências conseguiram realmente confirmar a história, né, e o sonho de Wegener, aí, que é a teoria da deriva continental. Então, se pensar, né, numa forma ilustrada, seria isso aqui. Ó. O primeiro oceano a se formar o Pacífico, tá? É um dos maiores oceanos hoje que se tem. Você tem a Laurásia, que deu origem a essa história aqui. A Sibéria se transforma, na verdade, em parte da Ásia e a formação da Rússia, que seria essa formação aqui. Olha a Índia aqui, ó, ela fragmenta-se do subcontinente, que a gente chama de subcontinente antártico, né, assim como a Austrália também. Aí, a partir disso aí, você vai tendo a fragmentação da África e da América, né, da América do Sul. Aí. Última parte, né, olha o Atlântico onde que ficava. O Atlântico ele ficava principalmente entre a América do Sul e a América do Norte. Com a expansão da África, né, no sentido vertical aqui, ó, e o afastamento da América do Sul, o Atlântico toma uma forma totalmente, né, bem mais ampla aí dessa formação geológica. Agora, quais são, né, os argumentos em que vieram provar a teoria da deriva continental de Wegener? Primeiro, você tem argumentos que são morfológicos, que é o que ele usou, a ideia morfológica, a forma parecida dos continentes. Os paleontológicos, tá, que são hoje uma das grandes aquisições, tá, da pesquisa. Então, você tem aí como forma, né, vestígios de fósseis, de plantas, isso tudo, então é interessante, né, os arquivos paleontológicos. Os paleoclimas, que são climas antigos, né, o clima ele é um fator muito interessante na avaliação de desenvolvimento de áreas, né, ou seja, na evolução de áreas, porque o clima ele tem comportamentos que, se você sabe o período de comportamento do clima, você sabe, foi um inverno mais chuvoso, então esse inverno ele parece com um determinado clima, os climas seguem um padrão, são, né, pré-estabelecidos. E hoje muito utilizar também os litológicos, ou seja, o estudo das rochas, né, arranjo mineralógico, composição mineral, toda essa estrutura aí que se tem. E isso aí hoje é muito, e você tem uma precisão muito grande nesses estudos aí. Então é o seguinte, só para a gente, né, até fechar aqui igual a turma da manhã, a gente ter uma ideia do seguinte, dos argumentos morfológicos, contorno das costas dos continentes. Na verdade, Wegener foi estudando, e os cientistas atuais também foram vendo, é uma forma de encaixe quase perfeita. Né? Quando você pega essa forma de encaixe aqui, ó, da América do Sul ao Brasil, aqui, ó, todo o litoral brasileiro. Aí quando você pega aqui, ó, na porção norte do Brasil,
faz uma relação da onde que ele estava encaixado com a África aqui, ó, você vai ver que, por exemplo, uma coisa que até assim, questão de casos, assim, só para relacionar, por que no Brasil é tão importante a lavagem daqueles diamantes de sangue da África? Porque os diamantes de sangue da África saem daqui, ó, de países como Serra Leoa e Guiné. Quando você pega os diamantes que tem lá em Roraima, no Brasil, é a mesma composição mineral, é assim, é o mesmo arranjo, que a composição mineral é sempre carbono, mas o arranjo é o mesmo. Então, quando você faz uma avaliação mineralógica, você vai ver que é o mesmo. Então, fica difícil de falar. Ou se saiu do Brasil, que é uma área que não tem guerra, né? Assim, teoricamente. E a área que sustenta os diamantes de sangue. Então, quando você pega, por exemplo, você tem resquícios, né, de formações litológicas que são iguaizinhas, litorais que são iguaizinhos aqui, ó. Então, essa formação que ele fala em puzzle, né, ou seja, um grande quebra-cabeça, seria a primeira ideia. Foi uma ideia que Wegener também teve, uma ideia que ele viu e que os cientistas atuais usam, mas usam numa intensidade menor. Já outro aspecto que se tem, outro argumento que a gente tem, são os aspectos paleontológicos. Esses são de grande valia para a ciência hoje. Então, você pega fósseis orgânicos, né? Você tem répteis que a Ásia compartilhou com parte da Europa. Você tem, por exemplo, resquícios de algumas espécies de vestígios de algumas espécies de peixe que tem no Amazonas, né, que você tem ancestrais que são muito próximos, até bioquimicamente e estruturalmente, morfologicamente, em peixes que tem no Nilo. Então, você vê que teve uma época em que isso ali foi compartilhado. Você tem plantas que se apresentam nas florestas tropicais brasileiras, que são muito próximas de vestígios que tem na África também. Então, isso é uma forma hoje muito importante no trabalho dessa confirmação dessa teoria de Wegener aí, os aspectos paleontológicos aí. Seguindo neles também, o que a gente tem? A dispersão, quando você fala de espécies, ela acontece muito pela formação de corredores. E um processo que a gente fala, né, a biologia mostra o que a gente chama das teorias de ilhas. Por isso que você tem algumas espécies que foram rompidas, compartilhavam em determinado momento, e após a fragmentação, no princípio ali da fragmentação, formou-se um corredor e elas foram dispersando. Acaba dando origem a espécies específicas aqui e também no outro continente. Então, isso aí é muito importante também para a dispersão de espécies lá na biologia, que vocês vão ver aí na ecologia. Planta da mesma forma, isso tudo explica inúmeras questões biológicas também a teoria da deriva continental. Outro aspecto é os paleoclimas. Os paleoclimas, eles são importantes porque eles mostram, né, por exemplo, a distribuição das áreas glaciais, os períodos das glaciações, das primeiras glaciações que tiveram. Você tem dentro disso aí as formações climáticas que dão características voltadas aos biomas, né? Ou seja, você tem uma semelhança dos biomas conforme a estrutura climática. Então, você vai vendo que você tem climas espelhos, que a gente fala, né? E agora vem do quê? De uma evolução dos climas antigos. Você pode ver que numa região onde você tem um clima subtropical, na África tem uma correspondência, na Austrália vai ter uma correspondência, a Índia leva isso lá para cima, porque ela foi formada aqui na Gondwana. Então, você vai ter um clima árido nessa região, você tem uma correspondência aqui, como você vai ter uma correspondência aqui. Agora, os comportamentos desses climas, eles foram modificados. Por isso que a avaliação deles são paleoclimas, ou seja, são climas mais velhos, aí são os climas antigos aí que se tem. Para avaliar como que foi essa evolução e para a gente saber que aquilo um dia foi compartilhado. Agora, a outra ciência que vem muito também, dentro dos argumentos paleoclimáticos, é o estudo das glaciações. Eles foram importantes, voltando, né, insistindo na questão da biologia, porque quando você tem as glaciações, explica muito da fuga de animais e da dispersão. Por que a Amazônia, né, fica aqui, é considerada uma área de forte endemismo, de diversidade biológica muito grande, tanto que a gente fala muito da teoria do refúgio dela, né? A gente sempre comenta isso aqui, vem muito que os animais fugiram. Como teve na América do Norte também, desceram, explica muito da formação, que a gente recebeu os grandes carnívoros, né? A gente não tinha grande carnívoro como onça pintada,
né? As onças, a gente não é clássico da nossa formação biológica. A gente acaba recebendo porque eles fogem da glaciação em cima também, na parte, né, superior aqui. Você tem a dispersão, né, na Austrália, porque a Austrália tem aquela fauna extremamente exótica também, por causa do isolamento, né, a fuga de algumas e formação de alguns corredores aqui. Então, essa parte aí, e dentro disso aí os argumentos litológicos, né? Esses aí são os mais utilizados hoje. A presença de rochas iguais, né? Então, você tem uma semelhança muito grande quando você fala aqui na estrutura rochosa, ó, dessa formação dessas duas aqui, ó. Você vai ter a presença semelhante dessas composições. Quando a gente fala nessas composições, seria o quê? Composição mineral, origem de formação, arranjo cristalográfico, a estrutura de relevo é muito parecida, tá? Pode ter variações, mas tem. Você pega, por exemplo, né, a África, a gente tem um contraforte aqui, ó, que é chamado de Cordilheira dos Andes. A África tem uma aqui também, ó. Só que a origem geológica é diferente. Tá? Agora, a origem geológica é dessa aqui, ó, de uma estrutura rochosa que se assemelha com a grande parte do Brasil. Aqui você já tem uma outra formação. Então, você pega aqui os dois contrafortes, ó. O Brasil ficava no meio. Explica muito do que é, por que aqui, ó, a gente afasta, né? Aí você tem essa compressão e a formação aqui, explica como também a gente vai ver lá a formação dos Andes. Aí mostra que a gente faz um reflexo aqui e aqui também, ó, tá? E isso aqui a tendência é sempre afastar. Foi aí que veio a explicação que botou ao fim as ideias de Wegener que falava-se que eram as marés. É muito nessa formação aqui, ó, nessa ideia aqui das placas aqui. Então é o seguinte, essas aí são as ciências que permitiram os argumentos. Tá? Foram as primeiras ideias dos argumentos. Agora, o que Wegener falava? Ele falava exatamente isso aqui, ó, que resultavam na rotação da Terra e nos movimentos de atração exercidos pela Lua e pelo Sol. Tá? Então, isso aqui foi descartado direto. Movimento relacionado à translação, a movimento gravitacional em relação à Lua, isso aqui tudo foi descartado. E os mares não teriam essa força, tá, para promover. Seria uma força muito mais intensa e com uma capacidade muito grande. Então, deu base para as teorias atuais, que eram as teorias do quê? Do espaçamento do assoalho submarino, em que você teria realmente o quê? Um deslocamento por uma força interna muito mais poderosa. Seria, né, dentro disso aí, o tectonismo terrestre que a gente fala. Agora é o seguinte, pessoal, dentro disso aqui, né, que a gente tem. Aí, o que os geofísicos argumentavam, né? Na verdade, contra-argumentavam. Consideradas propriedades físicas, né, os mares eles não teriam força. Então, a Terra não permitia explicar grandes deslocamentos dos continentes. Então, toda a ideia de Wegener, eles sabiam que sim, tinha uma ideia. Era uma ideia interessante, sim, não era uma ideia que tinha que ser descartada. Mas a forma que Wegener buscou para explicar, eles não aceitaram. Então, Wegener acabou não conseguindo publicar a ideia dele, e aí é o que a gente fala, né, como a Alex falou para mim chegar até o momento, na mesma turma da manhã, na outra aula, pessoal, a gente começa a ver aqui, ó, a teoria de Harry Hess e Biden, que é o que propôs, né, a ideia do quê? Da separação dos continentes. E como esses continentes se mantêm estáveis aí. Alguma pergunta? Alguma fala aí? Queiram? Senão a gente encerra aqui. Ninguém? Não. Tranquilo? Tranquilo, amigo. Tranquilo, então. Mas então, boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, Matheusão. Boa noite, Matheus. Valeu, Matheusão. E aí, Caleb? Tamo aí. Vou dar intervalo para os meninos, então. Vou passar para o Eric o próximo link lá. Vou fechar essa chamada e tem intervalo para vocês agora, gente, que como hoje são só 4 horários, não tem intervalo mais tarde, não, beleza? Falou, galera. Então falou, parceiragem. Até mais. Alô. Alô. É mais. Ô, Caleb, quanto tempo? 17 minutos. Matheus, Beleza. Oi. você pode mandar esses slides? Depois eu vou mandar acesso.
Ah, tá. Obrigada. Sem problema. Tranquilo. Falou, galera. Falou.